Bom, faz um tempinho que eu não entro pra ver a palavra, né? Dar uma palavra como sempre fazia. Na internet. Que está travando. Aí, fixou. Então, faz tempo que eu não entro aqui pra falar alguma coisa. Eu sempre tô colocando no Rio ou tô colocando alguma coisa no YouTube. O Stories, quem me acompanha todo dia sabe que eu coloco alguma coisa no Store. E eu acabei de colocar uma palavra de 1 João ali, que tá interligada com 1 Pedro, né? Vamos lá, 1 João. Quem já me segue há muito tempo sabe que eu sempre falo de João, né? João é o discípulo do amor. Ele fala sobre nós caminharmos nesse amor, não só com a gente mesmo, mas com aqueles que estão à nossa volta, com aqueles irmãos em Cristo. E 1 Pedro fala sobre isso, né? Porque Pedro, ele é reconhecido por Deus, ele é alcançado por Deus e ele vive esse amor e ele começa a compartilhar desse amor. Então vamos lá, 1 João, capítulo 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Aqui ele está falando que ele viu Jesus, ele ouviu sobre Jesus, ele tocou em Jesus. Então ele teve uma experiência com Jesus de fato, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então ele fala sobre uma vida eterna, que Jesus é a própria vida. Jesus se tornou homem como nós e nos ensina sobre tudo, principalmente sobre a eternidade. No versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Se você for lá em 1 Pedro 1, versículo, mentira. 2 Pedro 1, versículo 4 diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por meio delas, né, nós sejamos participantes da natureza de Deus. Ou seja, Deus fala sobre caminhar em amor, caminhar com Jesus. E em Mateus, né, nos evangelhos fala: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus. Então Jesus é o próprio amor, Jesus é a própria encarnação de Deus. Jesus é a própria palavra de Deus, que não só nos ensina sobre tantas coisas, mas principalmente em caminhar em amor. E Simão foi uma pessoa que nós vimos muitos vídeos aqui, eu falei sobre ele. Ele era muito impulsivo, ele fazia pelas emoções, ele era muito imperativo e dentre tantas outras coisas, mas ele foi encontrado pelo amor. Pensa ele diante do que ele fazia, do que era natural para ele, Jesus chegar diante dele no barco e Jesus falar: ei, venha, caminhe comigo, né? Deixar tudo que ele tinha, a vida comum que ele tinha, para simplesmente caminhar com Jesus, alguém que ele nem conhecia. Mas ele disse sim e ele começou a caminhar com Jesus. Por quê? Jesus é a própria palavra, ele não precisa provar nada para você, ele não precisa esperar nada de você. Quando Pedro viu Jesus, ele não pensou, ele só foi. E hoje nós temos a palavra, né? A palavra de Deus, não só a palavra, nós temos o Espírito Santo que testifica para nós sobre a palavra de Deus. Nós temos pessoas que testificam sobre a palavra de Deus. Lembra que quem é cristão há muito tempo sabe disso. Como você conhece uma pessoa que ela é cristã? Como você sabe? Pelos atos, pelas atitudes dessa pessoa. Ou seja, nós somos a própria Bíblia falada, entre aspas, porque nós temos o poder de influenciar pessoas para o bem e para o mal. Então Jesus, quando está ali diante de Pedro e chama Pedro para caminhar com ele, Pedro não pensa duas vezes. Simão, ele não pensa, ele simplesmente vai. Ele não importa se ele vai deixar de pescar, se ele não é pescador mais, ele simplesmente vai. E depois de um tempo, Jesus fala para ele: venha, porque eu vou te tornar pescadores
de almas. Que é coisa melhor do que deixar de pescar peixe que fede pra caramba para pescar almas. Não que uma alma possa feder também, porque nós temos nossos pecados. E alguns livros cristãos e teológicos falam, né, que a nossa alma, quando está em pecado, ela exala um cheiro horrível. Então, assim, Pedro, ele deixa a vida comum dele para viver o extraordinário com Deus. Da mesma forma, o João, ele fala de um amor que ele viu, ele experimentou. Tanto que nos evangelhos, né, João, ele diz que deita no ombro de Jesus, né, diz que ele é o melhor amigo de Jesus. Então pensa, João falando que é o melhor amigo de Jesus e Pedro falando que ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. É tudo que nós temos para aprender. Hoje, eu e você, não podemos ver Jesus cara a cara, mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já encontrou alguém, já esteve com alguém que você, ou alguém não, um próprio animal, uma abelha, uma árvore, e você falou assim, é Jesus olhando para mim, é Jesus comigo. Tem uma música, né, Ele Não Desiste de Você, que tem um clipe que ele mostra Jesus sempre ao lado da pessoa. Se você não viu, eu te convido a ir lá no YouTube conferir. É um clipe extraordinário porque ele representa realmente a nossa vida com Deus. Eu não estou vendo ele aqui agora, mas ele está ao meu lado. Eu não posso vê-lo, eu não posso senti-lo, mas ele está aqui. Porque a Bíblia fala que nós não devemos guiar pelo que nós sentimos, pelo que nós vimos ou ouvimos. Nós devemos guiar pela verdade. E a palavra de Deus fala que Deus, ele está conosco. Os seus anjos estão conosco. Ele não nos deixa só, pelo contrário. Existe anjos e anjos acampados ao nosso redor, né? Não só garantindo a nossa proteção, mas nos ensinando o caminho, a verdade e a vida. Então, pensa comigo, se João fala que ele é o melhor amigo de Jesus, que Jesus está reclinado, ele reclinou, né, no peito de Jesus, ele era o melhor amigo de Jesus, por que eu não posso ser o melhor amigo de Jesus? Por que eu não posso ter Jesus como meu amigo? Se Pedro diz que ele tinha uma vida comum e ele deixou de ter essa vida comum e começou a caminhar com Jesus, porque eu também não posso caminhar com Jesus? Eis a questão. Nos evangelhos fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos convida para caminhar com ele. Ele nos convida para seguirmos os seus mandamentos. Ele nos convida para ser a verdade, o caminho e a vida. E nós temos que escolher não só ser o caminho, mas também caminhar na verdade. E caminhar na verdade nada mais que é meditar na palavra dia e noite sem cessar. Não só meditar, também ter uma vida de comunhão com Deus por meio da oração, por meio do jejum. Não só isso, ele nos chama, assim como diz que João, vou voltar lá em João. Olha isso. Em primeira carta de João 1, versículo 7. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele nos convida para caminhar com ele, como ele na luz está. Pensa você, se você vive ou já viveu nas trevas, você só quer a luz, você só quer ser resgatado, você só quer a cura, você quer alguma coisa que só encontra em Jesus. Há um livro que diz que todo homem existe um vazio, que é do tamanho de Deus. Então, o meu desejo sempre foi que esse vazio fosse preenchido por Deus. E a Bíblia sempre vai falar isso para mim e para você. Olha, se ele é luz, caminhe na luz também. Se ele tem comunhão com o Pai, você também pode ter. E aqui fala com os outros, porque o Evangelho, por si só, ele não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre o próximo, aquele que nós nem queremos conversar, aquele que nós nem queremos orar. É sobre ele que é o Evangelho. Se nós não temos capacidade de falar do Evangelho para aquele que nós nem queremos, para aquele que nós nem... A própria Bíblia fala, né? Ore pelo seu inimigo, né? Então, nós não temos inimigo. Diante de Deus, nós temos um dever de cristão, um dever de posicionamento em oração, não só por aqueles que conhecemos, mas também por aqueles que não conhecemos e também pelos nossos inimigos. Que nós sabemos que quando começamos a caminhar com Cristo, não são poucos, são muitos, né? Então, aquele famoso ditado, se você foi para a igreja, se você conheceu a Cristo, achou que tudo ia ficar bem, esquece, né? As coisas ficam cada vez mais, eu diria que surpreendentes,
sobrenatural, extraordinário. Então, se você vê uns vídeos meus antigos, você sempre vai ver eu falando sobre fé, sobre esperança, sobre amor, sobre caminhar com Jesus e sobre Jesus ter encontrado você em algum momento. Também sempre falo sobre dor, sobre aquilo que você possa passar, ou eu possa passar, que nós achamos que Jesus não está vendo, que ele não tem ouvidos, não tem olhos, e na Bíblia diz, ele é onisciente, onipotente, onipresente, e ele pode ver tudo e está atento a tudo. Então, sempre que você entrar aqui, você sempre vai ver uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. Por quê? Porque eu medito na palavra, para que eu tenha esperança, para que eu seja viva da esperança. E aqui João fala, olha, eu vi Jesus, eu estive com Jesus, eu toquei Jesus, eu era amigo de Jesus. E ele falou para mim que só ele era verdade, só ele era vida. Por que eu não vou crer? Em Pedro, né? Pedro era uma pessoa totalmente diferente. Simão era uma pessoa totalmente diferente antes de conhecer Jesus. Quando ele começa a caminhar com Jesus e começa a seguir Jesus, caminhar é diferente de seguir. Quando você caminha com alguém, você está com a pessoa, faz isso, faz aquilo, mas quando você segue, você começa a imitar o que a pessoa faz. E aí que Jesus entra, Jesus fala, olha, não sede somente como fala, não caminhe somente comigo, mas sede meus imitadores, né? Então, Paulo, acho que cita isso, né? Sede imitadores de Cristo. Então, ele nos convida, primeiramente, para seguir Jesus, mas não só seguir, mas também imitar os seus passos, os seus caminhos, né? Então, eu te convido a ler a Bíblia, ler em primeiro momento, depois você medita na palavra. Não importa se você ficar no versículo, numa palavra, o tempo todo. Olha como eu leio a Bíblia. Se você tiver aí, primeira carta de João, versículo 1, eu medito assim, para que eu entenda, para que eu pare, para que eu pense. O que era desde o princípio? O que era desde o princípio? Em Gênesis fala que Jesus já estava lá antes da fundação do mundo. Então ele está falando sobre alguém que já estava antes da fundação do mundo. O que era desde o princípio, vírgula, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. É um relato, é um testemunho de alguém que esteve com outra pessoa, que viu, tocou, ouviu, pôde contemplar, pôde conviver. Então eu vou lendo a Bíblia, vou meditando pedaço por pedaço, se necessário eu paro, releio, até que eu entenda. Porque eu sempre falo que não adianta só você ouvir e não guardar no seu coração. Você precisa ouvir a palavra, guardar no seu coração, porque a Bíblia diz que do coração sai tudo aquilo que nós caminhamos, tudo aquilo que nós fazemos. Então, se nosso coração não estiver cheio da palavra de Deus, não sairá coisa boa de nós, né? Então, a Bíblia nos convida para mantermos nossa vida alinhada à palavra, para que a palavra seja luz na nossa vida. Não só luz, mas que também ela guie os nossos passos, guie os nossos caminhos. Então, é só uma reflexão aqui com você hoje, terça, né? Terça à noite, faz tempo que eu não entro, só para falar sobre tudo que eu coloco aqui no feed, sobre tudo que tá no YouTube. Às vezes pode parecer que eu jogo muita coisa aí, mas na verdade é vários anos de estudo. Eu já fiz seminário teológico, busco intimidade com Deus todos os dias, para que Ele não só encha minha vida, mas para que também Ele use minha vida para abençoar outras pessoas. E esse canal eu sempre uso para que eu possa abençoar você de alguma forma. E eu sempre vou falar da palavra, porque foi sempre Deus que foi no mais profundo abismo e me resgatou. Foi sempre Deus que secou as minhas lágrimas enquanto eu chorava. Foi sempre Deus que esteve comigo enquanto eu não tinha ninguém. Foi sempre Deus que me resgatou das trevas e me trouxe para a luz. É sempre Deus que me traz a esperança de um novo dia. É sempre Deus que renova a misericórdia dele sobre a minha vida todos os dias. Eu era uma pessoa totalmente tímida, e ele foi trabalhando, tanto que hoje eu não tenho dificuldade de ligar a câmera e falar com você sobre ele, porque ele foi trabalhando isso em mim e através de mim.
Então ele é a vida, ele é o caminho. E eu falei sobre essa semana, ele é a viva esperança, né? Aquele que enche o nosso coração de alegria, aquele que nos permite passar por provações, dificuldades, adversidades e mesmo assim ser alegre. Se você percebeu enquanto eu falo, às vezes meus apenas abro um sorriso, não é que eu queira sorrir porque é algo muito sério, mas é natural, o Espírito Santo meio que faz isso comigo. E às vezes depois que acaba o vídeo que eu vou ver, eu falei, caramba, eu fiquei rindo o tempo todo e era assunto sério. Mas é o Espírito Santo que derrama a graça, derrama o amor dele sobre nós. Então, recapitulando, se você chegou aqui por agora, ou se você vai ver isso depois, eu falei sobre Jesus ser o caminho, ser a verdade, ser a vida. Aquele que deseja ter comunhão comigo, comunhão com você. E que por meio dessa comunhão nós temos comunhão com o Pai. Não há como ter comunhão com o Pai se não tivermos comunhão com Jesus, que é Filho de Deus, que morreu por mim, morreu por você, por nossos pecados. Não morreu apenas, ressuscitou para nos permitir ter, eu acho que o maior presente é não só a salvação, a eternidade, mas a presença do Espírito Santo. E esse canal é esse o sentido desse canal, né? Guiados pelo Espírito Santo. Porque quando Jesus sobe aos céus, que ele ressuscita, ele sobe aos céus, ele fala assim, olha, não adianta só garantir a salvação e para você e a eternidade para você. Para que você alcance tudo isso, você precisa de alguém para te ajudar. Então eu estou indo para sentar à direita do Pai, mas eu vou te deixar o Espírito Santo. Por isso que eu amo o Espírito Santo, porque é somente Ele que nos ajuda a entender a palavra de Deus e a viver a palavra e a caminhar mediante a palavra de Deus. Eu quero te deixar para assistir O Peregrino. Se você ainda não acompanhou, assista O Peregrino. É um filme que relata a nossa vida diária com Deus, a nossa vida realmente de batalha com Deus todos os dias, porque sempre vai ter uma distração, sempre vai ter algo para nos afastar do Senhor. Mas Deus, ele é tão bom, ele é tão cheio de amor, que ele nos derrama a sua graça, nos concede o seu Santo Espírito para nos ensinar a caminhar com ele e a permanecer com ele. Então, já falei demais. Vamos botar lá em 2 Pedro 1:4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por meio delas nós sejamos participantes, ou seja, tem promessas para mim e promessas para você. A Bíblia existem mais de 8.000 promessas que nós podemos vivê-las, mas não só isso, nós temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Ele sim nos garante a eternidade, ele sim nos garante salvação e ele nos permite desfrutar dessa vida enquanto estamos em rumo à eternidade. Então eu te convido a pedir o Espírito Santo para te ajudar, a te conduzir todos os dias. Quando você vai meditar na Bíblia, você pode ler o mesmo versículo 10 vezes, nunca vai ser diferente. Nunca vai ser igual, sempre vai ser diferente, porque o Espírito Santo está em você e ele trabalha por meio de você. E sempre vai haver algo que você precisa num dia, que no outro dia você não vai precisar. Então o Espírito Santo, ele te ensina a meditar na palavra. Então você pode meditar na palavra que você vai ter o auxílio do Espírito Santo. Eu sempre peço o auxílio dele, porque nem sempre vamos entender o que está aqui, mas ele vai aquecer o nosso coração. E é o que eu falei no começo da live. Nós ouvimos e guardamos no coração. E o que está no coração é o que procede a nossa vida. É como nós caminhamos diante de Deus e das pessoas. E Deus diz, né? Sede imitadores de Cristo, assim como tantos outros foram. Né? Então, que nós sejamos, de fato, não só ouvintes da palavra, mas também imitadores da palavra. No nosso caminhar, no nosso trabalho, no nosso convívio, na igreja, aonde for que você tenha alguém em comunhão, que você possa não só imitar a Cristo, mas que também você seja abençoado por Cristo para abençoar outras vidas, que você seja curado por Cristo para curar outras vidas também. Então é isso, falei demais. Falei demais. Então é isso, eu coloquei uma palavra e coloquei no Stories 1 João. Eu vou ler de novo 1 João. O ano passado eu fiz várias lives de 1 João, da palavra. E a palavra, ela nunca
é passageira, ela é sempre atual, sempre presente. Acho que o Billy Graham fala isso, né? A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. Então, por que não passar tempo na palavra, buscando da palavra, buscando o entendimento e sermos, né, conduzidos pelo Espírito Santo? Então é isso. Existe uma promessa para você, mas para viver essa promessa, você precisa entender que Jesus é o único caminho. Ele é quem te perdoa, Ele é quem te restaura, Ele é quem te cura, Ele é quem te garante a salvação, é Ele quem te conduz até o Pai. E você tem o Espírito Santo para te ensinar todas as coisas, desde o início até o fim. Ele é sempre o seu amigo, seu conselheiro, seu ajudador. O Espírito Santo é tantas coisas. E Ele sempre está aí com você, Ele sempre está aqui comigo para nos ensinar a permanecer em Cristo, a viver por Cristo e a honrar a Cristo em todos os nossos atos, em todos os nossos caminhos. Então é isso. Vou fechar a live aqui, não sei falar tchau. Espero que quem ficou até aqui, quem vai ver depois, seja abençoado por essa palavra. Eu te convido aí no YouTube, tem mais de 800 vídeos de palavras, seja de deserto, alma, sobre um novo caminho, sobre a graça, sobre a fé, vários temas lá no YouTube. E aqui no Instagram, todos os dias eu tento colocar uma palavra para você, só para que você seja abençoado, só para que você receba uma porção do amor que Deus derrama sobre mim todos os dias. Então é isso, que Deus abençoe você. Não sei quando eu vou entrar aqui de novo, mas possivelmente entrarei mais uma vez. Então ative as notificações, porque eu não gosto de avisar quando eu vou fazer alguma coisa. Eu sempre gosto de permitir que o Espírito Santo conduza. Eu gravei o vídeo de Pedro hoje, gravei o vídeo de João. Eu falei assim, não, preciso falar mais. Eu falei assim, eu vou fazer uma live. E aí eu liguei a live para falar com você, para falar sobre tudo que Deus tem derramado, tem nos ensinado, né, primeiramente a permanecer e a ser fortalecido por Ele, por meio da palavra dele. Então é isso. Chega de falar. Deus abençoe você. Tenha uma noite abençoada. Ative as notificações. Eu vou deixar salva porque sempre tem alguém que vê depois, né? Então, que a palavra edifique sua vida. E amanhã vou colocar aqui a continuação de 1 João, mas eu já falei um pouquinho na live hoje. E 1 Pedro nos próximos dias, né? A carta de Pedro. Quando eu falo Pedro aqui, nada mais é que 1 Pedro, 2 Pedro, Mateus, Lucas, Marcos, João, a carta de Atos. Então são todos esses livros que eu medito durante a semana, durante os anos. E quando tem uma palavra específica, eu venho e coloco aqui eu tô colocando aqui Aprendo com Pedro, mas na verdade são vários livros por trás que nós podemos aprender sobre ele, não só sobre ele, mas sobre João, tantas outras pessoas que tem na Bíblia, que tiveram com Jesus, caminharam com Jesus, ou ouviram sobre Jesus e tiveram uma fé inabalável. Então é isso, que você tem essa fé inabalável para caminhar com Jesus, para viver com Jesus e honrar Jesus em tudo até a eternidade. Vou fechar, não sei falar tchau. Deus abençoe você e tenha uma noite abençoada.